Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a memória de São João Crisóstomo. É importante e é belo para nós celebrarmos esses santos de séculos atrás para recordar que a nossa igreja não começou hoje, que nós percorremos um caminho que tantas pessoas trilharam, tantas pessoas que deram a vida por uma causa, a causa do Evangelho, o Cristo, tantas pessoas que se santificaram, e este homem é um grande teólogo, a boca de ouro, aquele que ajudou, depois da geração dos apóstolos, a fazer um diálogo entre a mensagem evangélica que receberam dos apóstolos e a cultura moderna, a cultura contemporânea na qual eles estavam inseridos. São chamados os padres da igreja e são importantes para ajudar a construir a primeira expressão de teologia cristã e também de uma reflexão que depois fundamentou a reflexão posterior da igreja. Então é um daqueles doutores da igreja chamado doutor da Eucaristia. Hoje nós continuamos a ler a carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios. O apóstolo diz assim: o corpo é um, embora tenha muitos membros. Nós hoje vamos encontrar aquela comparação que faz o apóstolo entre o Cristo cabeça com o seu corpo, com o corpo humano, para dizer que todos nós somos ligados a um corpo, que sem o corpo, como cada membro do corpo, sem o corpo não tem importância, mas cada membro tem a sua função. Isso é importante para nós pensarmos na diversidade que existe na igreja, em que cada um tem uma vocação, um ministério diferente, mas também para nos encontrarmos como igreja. Tenho sempre dito que nós não podemos viver a nossa realidade eclesial, realidade de fé, como quem recebe um produto. A igreja é feita para que cada um de nós seja membro, seja comunidade, e que cada um de nós deve encontrar o seu lugar dentro da igreja. Ninguém na igreja é tão rico que não precise do outro, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa. Todos formam um só corpo. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Todos nós bebemos de um único Espírito. O local onde eram colocados os batistérios no início da igreja, primeiramente fora da igreja, fora do templo, para dizer que essas pessoas não eram ainda os catecúmenos, membros da igreja. Depois começou a ser colocado na porta da igreja, que faz memória disso, a memória de que, através do sacramento do batismo, nós nos tornamos membros da igreja, portanto, membros do corpo que tem o Cristo como cabeça e que todos nós somos membros. Membros na sua diversidade, mas todos nós membros importantes. Mas tem alguns membros que recebem uma missão específica. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: na igreja Deus pôs, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos. Vejam que o primeiro, o segundo lugar e o terceiro são ligados à força da palavra. Os apóstolos, os profetas e aqueles que têm o dom e missão de ensinar. Eles têm o dever de ensinar a palavra, que é a palavra de Deus, de transmitir para a nossa comunidade, e cada um, eu que tenho essa função do administrar a palavra, como por exemplo neste momento, mas sobretudo na dimensão da liturgia. Mas depois o apóstolo vai falar de outros dons que são presentes na comunidade: o dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Não nos iludamos, meus irmãos, são todas funções importantes. Existe uma tendência hoje em muitos setores de vida de igreja, aquele de desprezar o dom de governo, como se nós, igreja, não precisássemos da hierarquia, do Papa, dos bispos, e de valorizar aqueles que são chamados dons carismáticos. Seja um como outros, nasceram do mesmo Espírito, e é o Espírito que suscita para o bem da igreja, para que a igreja, depois de 2000 anos, continue a existir, suscita a diversidade de dons. Se a igreja tivesse tido em 2000 anos somente os dons carismáticos,
ela não existiria. Sem o dom de governo, não haveria quem a articulasse, a conduzisse. Se a igreja tivesse tido somente o dom de governo, sem ter os dons ligados à dimensão da cura do corpo e da alma, dos milagres, da profecia, seria somente uma instituição a mais. Essas duas dimensões é que faz com que a igreja de Cristo, mesmo tendo sido perseguida, e quantos na história já cantaram o fim da igreja, e ela sempre se tornou mais forte. E é esta vida do Espírito, na diversidade dos seus dons, que faz com que nós continuemos no nosso hoje a missão do Cristo ressuscitado. O apóstolo vai dizer assim: aspirai aos dons mais elevados. E assim vai terminar este capítulo e vai nos introduzir a um capítulo que é muito determinante, que é muito conhecido e que nós não o escutaremos nestes dias, porque nós temos na liturgia duas datas, que é da exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores. Quando nós voltarmos, nós estaremos no capítulo 15 da próxima sexta-feira. Eu lhes encorajo a ler o capítulo 13 e 14 para ter a conclusão dessa reflexão sobre os dons, e que o apóstolo vai apresentar o dom por excelência, que é o dom da caridade, e no capítulo 14 as consequências desse dom para a vida eclesial. Nós, na oração de acolhida da palavra, que é o Salmo responsorial, nós vamos dizer assim: com 7 verbos imperativos, o salmista vai nos chamar a uma relação que é uma resposta a Deus. Aclamai, servi, ide, sabei, entrai, dai-lhe graças, bendizei o seu nome. Tudo isso por causa daquilo que é mais importante: sabei que o Senhor só é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Este é um salmo invitatório, um salmo que convida a uma oração. Na aclamação evangélica de hoje, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus estava com uma grande multidão e seus discípulos. E então nós nos encontramos no segundo milagre, depois de Jesus ser reconhecido pela força da palavra. Tem aquele milagre que é pedido pelo centurião, e agora Jesus está diante desta viúva que tem um único filho. Seria a desgraça social pior. Ou seja, a viúva não tinha um sustento social, vivia de esmola, e o filho que poderia ajudá-la, então também vem a morte. E veja que se diz no Evangelho assim: ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse, aproximou-se, tocou, vai dizer: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E esse jovem estava morto, sentou-se e começou a falar, e o Senhor o entregou à sua mãe. São aqui também 7 verbos, através dos quais se mostra que o protagonista dessa situação, desse milagre, é o Senhor Jesus. E Ele o faz porque se move de misericórdia e compaixão para com esta mãe no seu sofrimento. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Reconheciam a grandeza de Jesus pela palavra, quando ele estava pregando antes, e agora reconhecem a grandeza de Jesus pelos seus atos. Jesus anuncia com palavras e com atos. Agora é Ele, através de gestos concretos, que manifestam mais do que o seu poder, sem negar o seu poder, mas manifesta a raiz dos milagres de Jesus, que é a sua capacidade de se compadecer, de ter misericórdia. Aprendamos do Senhor. Diante de qualquer pessoa, até mesmo de quem não me é simpático, eu devo ter a capacidade de me compadecer, de ser solidário, de ter entranhas de misericórdia para com o meu irmão. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Na oração de hoje, ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Tenham todos um bom dia, que nesse dia nós tenhamos entranhas de misericórdia
para que, como Jesus, sejamos capazes de solidariedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.